Olha, a inteligência artificial está mudando rapidamente o mercado de trabalho e levantando um alerta sobre a preparação dos profissionais. Uma pesquisa internacional aponta que muitas empresas têm dificuldade para encontrar pessoas qualificadas, mesmo com a percepção das instituições de ensino de que os alunos estão prontos para o mercado. Esse debate, Viviane, envolve não só competências técnicas, mas também pensamento crítico e capacidade de adaptação. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a especialista em aprendizagem e inovação, Clara Cecchini. Oi, Clara, muito bom dia, bem-vinda à Jovem Pan News Fortaleza. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Esse tema é uma delícia de falar e não vejo a hora de bater esse papo com vocês, Viviane e Anderson. Oi, Clara. Olha, a pesquisa ela mostra que 53% dos empregadores têm dificuldade em encontrar esses profissionais qualificados, né? Quais são, na prática, as principais lacunas de habilidades identificadas hoje? Boa. Essa pergunta é excelente e eu gosto de dizer assim que ela é uma das grandes questões da nossa época, né? A cada 2 anos sai um relatório do Fórum Econômico Mundial e às vezes a gente acha que esses relatórios são feitos por grandes conselhos Jedi, que é meia dúzia de pessoas lá pensando e chegando a grandes conclusões, né? Esses relatórios são feitos com base em muitos dados, né? E o que a gente vê no relatório de 2025, que é o mais recente, é que isso que eles chamam de lacuna de habilidades é um dos maiores é o maior bloqueio à transformação dos negócios. Então, acho que é bem importante, quando a gente vai falar desse assunto, entender que essa é uma questão sistêmica muito mais ampla do que só a questão universitária. A questão universitária é super importante, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, mas ela está inserida em um contexto muito maior. E aí, quando a gente fala dessa lacuna de habilidades, é super interessante perceber que a gente vê ali, né, que as habilidades atuais e as que vão ser requeridas nos próximos 5 anos, a gente tem uma variação. Então, hoje a gente vê, né, pensamento analítico, pensamento criativo, alfabetização tecnológica lá em cima como as habilidades mais importantes, e na projeção de 2025 para 2030, a gente vê as habilidades tecnológicas ganhando ainda mais importância. Mas tem um ponto aí que o Anderson já muito gentilmente levantou a bola para eu cortar, que é essas habilidades elas vão ser importantes nos próximos anos, as tecnológicas, mas em breve elas vão perder importância porque elas também vão ser automatizadas. E aí, muito fundamental a gente ter essas outras habilidades de pensamento crítico, pensamento criativo, empatia, tudo isso que está no campo das habilidades humanas. Até porque, Clara, não pode tudo simplesmente ser automatizado sem ali, como você disse, ter o pensamento crítico, ter um olhar humano, ter o dedo também ali do ser humano diante desses avanços tecnológicos. E existe uma percepção, Clara, das universidades, por exemplo, de que os alunos, essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, estão preparadas. Já do outro lado, o mercado de trabalho entende até um pouco diferente, que não é assim, que estão chegando, então essa preparação dos alunos não está tão avançada assim. Como é que você também avalia isso? Por que é que existe essa diferença tão grande entre essa percepção? O que eu percebo, assim, é que a gente está vivendo uma transição, que não é só uma transição do recheio, né, do que a gente faz, a gente está vivendo uma grande transição de paradigmas. Então, imagina assim, quando chegou a energia elétrica, né? Quando chegou a energia elétrica, já existia indústria a vapor, mas o que aconteceu não foi simplesmente assim, vou tirar o motor a vapor e vou colocar o motor elétrico e tudo vai continuar funcionando, né? Teve uma mudança muito maior de organização, de reorganização da vida social e etc. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma situação análoga e até mais intensa de transformação, porque imagina, antes, quantas pessoas tinham acesso ali à tecnologia e quantas tem hoje? Então, eu vejo que esse descompasso de percepção, ele faz parte dessa transformação. O que eu vejo é que a educação formal, ela vai precisar passar, e ela já está passando por uma mudança de paradigma. Então, eu vejo que as duas coisas parecem contraditórias, mas são verdades, só que são verdades de tempos diferentes, né? O que eu imagino é que, quando a gente fala, os alunos estão prontos, a gente está falando
de um pronto segundo os meus parâmetros. Mas eu também gosto sempre de chamar a atenção que muitas vezes nesse debate educação-mercado, a gente acha que o mercado é que está certo, né, intuitivamente, assim, e que a educação é que está atrasada. Né? Então, eu também acho bem importante a gente jogar luz ao fato de que as empresas também estão passando por essa transição. Então, se a gente for investigar a fundo, quando as empresas dizem, os jovens não estão chegando totalmente prontos, os profissionais que estão nas organizações atualmente também não estão totalmente prontos. O mesmo relatório que eu já citei antes diz que quase 59% da força de trabalho já em atividade vai precisar passar por uma requalificação, e também, quem diz isso, a gente não tem total clareza do que é o gabarito desse pronto. Né? Então, eu acho que sim, essa contradição existe, mas ela tem mais elementos do que um simples, tem um modelo aqui, você não está atingindo, sabe? Acho que está tudo mudando. A gente vai ver muita novidade nos próximos anos. Clara, o conceito de capital cerebral propõe olhar para a capacidade de pensar como um ativo estratégico. Como é que essa ideia pode transformar políticas educacionais e corporativas? Ótima pergunta, adoro falar sobre esse assunto. A gente também já falou aqui, né, Anderson mencionou sobre essa importância do humano, né, que é o humano que vai olhar para o contexto, que é o humano que vai tomar uma decisão responsável e etc. E a gente vem falando muito sobre isso e tá, na minha perspectiva, né, que estudo e trabalho com isso todos os dias, estava faltando dar um corpo maior para não parecer que a gente está sendo saudosista quando fala do humano, sabe? De um tempo em que a gente andava pelo bosque, de mãos dadas, escolhendo flores. Não é sobre isso, é sobre o humano que vai conviver com essa tecnologia. Então, o conceito de capital cerebral ele já existia no âmbito mais acadêmico, de organizações internacionais, mas ele se popularizou bastante agora em janeiro de 2026, quando saiu um outro relatório do Fórum Econômico Mundial que chama Vantagem Humana, Cérebros Mais Fortes na Era da IA. E aí eles falam dessa economia do cérebro como uma questão coletiva, uma questão do bem comum. Comparam várias vezes com o meio ambiente, né, de que a gente precisa olhar para isso, para que essa convivência humanos e máquinas tenha prosperidade compartilhada e que os benefícios disso cheguem a mais pessoas e que a gente preserve a nossa capacidade de pensar. Então, primeira coisa, o capital cerebral não é algo que vai acontecer naturalmente. E o capital, a gente precisa ter intenção e colocar esforço nisso. E o capital cerebral, ele é composto por saúde cerebral, que é a gente cuidar dos nossos cérebros, da saúde deles mesmo, desde a barriga da mãe até o envelhecimento, e das habilidades cerebrais, que são essas habilidades de pensamento que ajudam a gente a lidar com a incerteza, né? Eles falam que as habilidades cerebrais são fundamentais para a gente lidar com o ambiente de mudança, para criar novas receitas sob pressão e não só para repetir receitas que já existem. Por isso que eu digo que essa mudança na educação, ela vai ser muito importante também, porque a gente vai precisar muito mais aprender a pensar do que aprender só conteúdos que alguém já pensou e disse para a gente, toma, pode ir, que é assim que faz. Ô Clara, só para a gente finalizar e uma resposta bem rápida agora, a gente está vendo a inteligência artificial avançando, é praticamente irreversível. Quais habilidades humanas têm que se tornar mais decisivas a partir de agora e por quê? Rapidamente. Pensamento crítico para a gente ser capaz de olhar para o mundo e ver que tem um monte de espuma, um monte de bagunça, um monte de caos e diferenciar o que é realmente importante. Então, pensamento crítico, pensamento criativo, para a gente conseguir passar por essa transformação, criando coisas novas e, sem dúvida nenhuma, ética e responsabilidade para a gente fazer valer, né, os valores humanos no contexto em que as máquinas nem sempre tomam as melhores decisões em prol do bem comum e do coletivo.